Muito se fala sobre o final dos tempos e como ele seria. No primeiro Apocalipse, Deus mandou um dilúvio acabar com a humanidade. Mas, e no segundo? O que Deus faria? O filme Legião mostra como seria o fim do mundo se Deus perdesse toda a fé na humanidade e, para acabar com tudo, ele manda seus anjos na terra. E o único jeito de reverter essa situação seria com o nascimento de uma criança, talvez um futuro Messias. O filme começa quando o arcanjo Miguel, chefe supremo do exército dos céus, cai em uma viela e arranca as próprias asas como um sinal de rebeldia. Ele entra numa espécie de bunker e rouba todo o armamento do local. Ao fugir, se depara com dois policiais, onde um é possuído por um anjo que diz que essas não eram suas ordens e que por desobedecê-las morreria junto com a criança. O policial possuído atira em seu colega e o arcanjo o mata, levando seu carro com os armamentos roubados. Após isso, o filme nos apresenta Jeep, um mecânico que trabalha com seu pai numa lanchonete no meio do deserto. Jeep acorda depois de ter um pesadelo horrível, ele se levanta e Charlie, a garçonete, que estava gestante, também acorda. Os dois conversam e o jovem diz que anda tendo muitos pesadelos, mas sua amiga diz que tudo era estresse e que ele deveria ficar mais tranquilo. Ela fala que em um mês seu bebê teria uma nova família e que ela, enfim, poderia tomar um rumo novo na vida. Jeep pergunta se ela tem certeza daquilo e diz que a ajudaria caso ela decidisse ficar com o bebê, mas ela frisa que não está preparada para ser mãe e que essa decisão seria melhor. Ao amanhecer, uma família, Howard, Sandra e a filha Audrey, precisam parar na lanchonete na beira de estrada, já que o carro deles havia estragado no meio do caminho. O casal discute pela demora do conserto e pela maneira como a filha se vestia. Enquanto isso, um novo personagem, Kyle, fica perdido e para na mesma lanchonete querendo informações sobre onde estava. Ele pede para Bob, o pai de Jeep, dono da lanchonete, para que pudesse usar o telefone. Bob vai falar com o filho que não tinha nem começado a consertar o carro e o acha limpando um berço. Eles discutem, já que o pai acredita que o filho anda muito preocupado com Charlie e o bebê, sendo que ela nem gostava do rapaz, além de que carregava um filho que nem era dele. Após isso, ele avisa a família que o carro ficaria pronto em pouco tempo, mas algo estranho acontece. As linhas de telefone, televisão e rádio ficam todas sem sinal. Em seguida, uma senhora aparentemente muito simpática chega na lanchonete e parecia conhecer Charlie. Ela pede um bife mal passado, que mais parecia estar cru, e puxa assunto com o casal. Quando Charlie traz o pedido, a senhora pergunta sobre o tempo do bebê, o pai e se ela era casada. A jovem responde, mas a velha, num tom macabro, diz que o bebê dela iria queimar. Charlie sai chateada e a senhora continua falando que todos os bebês iriam queimar. Sandra tenta interromper Gladys, que era o nome da senhora, mas ela a chama de vadia reclamona. O marido fica irritado e vai tirar satisfação com a velha. Nesse momento, ela parece se transformar em algo e morde o pescoço dele. A velha, já possuída, diz que todos iriam morrer e Percy, para tentar conter a senhora, lhe ataca uma frigideira, mas ela fica mais irritada e começa a andar nas paredes. Todos ficam assustados e Bob saca uma arma para acertar a velha, porém ele erra todos os tiros e ela ainda o derruba. A senhorinha possuída vai atrás de Jeep, mas mesmo ele com a arma do pai não consegue ter coragem para realizar o disparo. Por sorte, Kyle saca uma pistola e mata a senhora. Eles ficam mais calmos, porém precisam resgatar Howard o mais rápido possível. Percy e Kyle tentam levar a família ao hospital, mas no meio do caminho se deparam com uma praga de moscas e voltam para a lanchonete. Um carro de polícia se aproxima do local, mas Bob, já com medo, ameaça atirar no rapaz. Ao descer do veículo era Miguel, que diz que algo de ruim estava por vir. Bob se acalma e o arcanjo entrega armas para todos. Quando anoitece, a luz acaba e os homens vão para o telhado a fim de darem cobertura na lanchonete. Nisso, um carro de sorvete chega e um homem bizarro desce. Seu corpo se estica todo e, assustados, atiram no sorveteiro até ele morrer.
Depois disso, vários carros vêm em direção da lanchonete e todos eram de pessoas possuídas, e assim começa um verdadeiro massacre. Um dos possuídos consegue pegar Howard pela janela e sua esposa fica desesperada. Após o ataque, eles conseguem assustar aqueles monstros e por um tempo eles conseguem se preparar para a próxima onda de possuídos. Miguel alerta que as pessoas eram possuídas por anjos, apesar de parecerem ter sido possuídas por demônios, e que Deus não acreditava mais na humanidade e por isso estava acontecendo todo aquele desastre. A princípio o grupo fica um pouco relutante em acreditar, mas no final das contas se preparam para o que estaria por vir. Miguel lembra da discussão com seu irmão, o arcanjo Gabriel, e como seu irmão estava ao lado de Deus. Apesar de desobedecer às ordens de seu pai, Miguel acreditava que estava fazendo aquilo que Deus precisava e não o que ele estava mandando. Mesmo que seu pai já tivesse perdido toda a fé, ele ainda acreditava na humanidade e que ainda havia bondade na terra. Sandra começa a escutar o marido pedindo socorro do lado de fora. Ela olha pela janela e vê ele numa cruz invertida, cheio de bolhas. O que ela não imaginava é que aquilo era uma armadilha. Ao sair da lanchonete, Percy vai atrás da mulher, tentando alertá-la do perigo. Chegando perto do marido, as bolhas dele se estouram e, como se fossem ácidos, acabam queimando as costas de Percy, que faz uma espécie de escudo para proteger a mulher. Ele ainda consegue trazer Sandra até a lanchonete, mas em seguida acaba caindo morto, com as costas toda queimada. Charlie discute com Jeep a respeito do bebê, ela reclama e diz que não queria ter a criança. A jovem não estava preparada para ser mãe, já que mal conseguia se cuidar, era apenas uma garçonete, vivia num deserto e nem sabia quem era o pai. Audrey está no telhado com Kyle, porém, no meio da conversa um carro chega. Era um pai com seu filho e ao pedir por ajuda, outros carros chegam, cheio de possuídos. Aqueles monstros matam o homem e Kyle, para ajudar a criança que estava sozinha, desce do telhado e começa a atirar em todos. Ao pegar o menininho, os possuídos param e, para surpresa de Kyle, a criança também era um deles. O pequeno o morde e Audrey, vendo tudo aquilo, tenta descer também do telhado para ajudar seu amigo bancando a heroína. Charlie, vendo isso de dentro da lanchonete e percebendo que a jovem iria morrer, insiste que deveriam ajudá-la. Miguel, sabendo que Charlie estava querendo arriscar a própria vida, sai e busca Audrey. Porém, ao voltarem para a lanchonete, percebem que o garotinho possuído tinha conseguido entrar no local. Ele ataca a gestante, mas seus amigos conseguem matar o garoto. Charlie começa a ter contrações e entra em trabalho de parto. Miguel a alerta que a sobrevivência da humanidade dependeria dela e ela tenta fazer toda a força possível para conseguir parir seu filho. A mulher consegue, e então o choro do neném começa a atormentar os possuídos. Miguel avisa que eles ainda não estavam a salvo e que precisariam fugir antes que seu irmão Gabriel chegasse. Mas ao tentarem fugir, Sandra consegue pegar a criança e diz que a entregaria para os possuídos. Miguel atira nela e Gabriel chega para matar a criança. Ao entrar na lanchonete, o arcanjo mata Bob. Miguel diz para Deep ir e que as instruções iriam aparecer e ele protegeria a criança. Assim, os dois arcanjos começam a discutir e mesmo Miguel tentando convencer seu irmão, ele insiste que não teria outro jeito. Eles entram em combate, mas infelizmente Gabriel consegue matar seu irmão. Nesse momento, as instruções começam a aparecer no braço de Deep, como se fosse uma espécie de tatuagem. Era como se o mecânico tivesse tomado o lugar do arcanjo. Gabriel se depara com Bob, que por incrível que pareça, tinha sobrevivido, e com seu último suspiro de vida, consegue ligar o gás da lanchonete e explodir tudo, destruindo os possuídos que estavam ao redor dela e dando mais tempo para seu filho fugir. Charlie, depois de ter contato com a criança, finalmente consegue superar a negação de ser mãe e assim passa a protegê-la a todo custo. Ela, Deep, Audrey e a criança estão fugindo de carro, mas Gabriel chega e tenta pará-los. Numa manobra arriscada, Deep consegue arremessar Gabriel para fora do carro, mas infelizmente Audrey acabou indo junto. O carro capota, mas eles estão bem e continuam a fuga subindo uma montanha. Novamente, Gabriel aparece querendo matar a criança. Deep ainda tenta proteger Charlie e o arcanjo quase o mata.
Nesse momento, Miguel retorna e interrompe o irmão, que fica indignado que ele havia conseguido voltar mesmo depois de ter desobedecido o pai. Miguel insiste que estava certo e diz: Você deu o que ele pediu. Eu o que ele precisava. Gabriel, ao escutar isso, fica irritado e vai para cima do irmão, mas é acertado por Miguel, que mesmo podendo matá-lo, acaba sendo misericordioso. Assim tudo acaba e Miguel frisa que Deep sempre foi e sempre será o protetor da criança e vai embora. Deep, Charlie e o bebê continuam sua jornada a caminho de algum lugar com sobreviventes. E esse foi o final do filme Legião. O que será que aconteceu depois? O bebê ficou bem? E Deep, que agora era o novo guardião da criança, como ele ficou? O filme deixa isso em aberto, nos deixando curiosos para uma possível continuação que aparentemente nunca aconteceu. Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu depois. Deixa a sua sugestão de vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Falou!